Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Não se esqueça de curtir nossas páginas, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Neste episódio, traremos uma entrevista sobre a Constituição Federal, que completou 30 anos em 2018. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje nós vamos falar sobre um tema em que todos os brasileiros sempre comentam, sempre têm atenção, que é a nossa Constituição Federal. Esse ano de 2018 ela completa 30 anos, a conhecida Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. E para isso nós temos um ilustre convidado, o Dr. Dagoberto Lima, que na época foi advogado que assessorou a Assembleia Constituinte Nacional. Dr. Dagoberto, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite do Pode Contar. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de nós dialogarmos sobre a mais importante obra jurídica do Brasil, que é a Constituição Federal. Doutor, para nós iniciarmos, eu sinto que às vezes as pessoas não têm ainda o entendimento de qual era o sentimento na época, no caso de 1988, pós-período militar, qual era o sentimento dos membros da Assembleia Constituinte, da sociedade, em relação à nossa obra constitucional. Veja bem, a situação financeira do país era melhor, evidentemente, do que hoje, mas principalmente havia um clima muito grande de não rivalidades e nem tampouco, vamos dizer, no sentido odioso, mas face às cicatrizes decorrentes de mais de 2 décadas de regime militar, havia, vamos dizer, uma espécie de desconfiança geral. O pessoal de esquerda, retornando ao Brasil, se preparava e o fazia com bastante competência política, fazia uma estruturação para a tomada do poder. Ou seja, uma democracia feita para aproveitar o que tinha para chegar-se ao que se pretendia. A Constituição brasileira, ela é uma das maiores do mundo, vamos dizer, em matéria a tal ponto que chegou-se a uma determinada ocasião em que tinha que arrumar uma solução técnica, porque os pontos pendentes eram tão grandes que estava impossibilitando a promulgação da própria Constituição. Então, na verdade, o clima inicial da Constituinte foi um clima de desconfiança generalizado. Então, muita coisa que não precisava ter feito, foi feito para referendar aquilo que era o óbvio. Então, o sentimento da Constituição de 88 era justamente com o objetivo de fazer justiça social. Não havia absolutamente nenhuma discordância nesse sentido. O que havia é uma grande preocupação com a questão política, principalmente a questão fundiária. Agora, é aquela história que eu disse, tanta gente desconfiada de tudo, fulano vai votar dessa forma, não, a tendência dele é da esquerda, então eu sou contra porque eu sou da direita. Então a Constituição, inclusive, poderia ter sido realizada em menos tempo. Ela poderia ter sido uma Constituição à lá Estados Unidos, né, que são meia dúzia de artigos, você tem uma Constituição de 300 anos. E essa questão das disposições constitucionais transitórias, que foi uma saída brilhante liderada pelo Ulisses Guimarães, porque senão a Constituição até hoje não teria sido votada. Observe o seguinte, anteriormente à convocação da Assembleia Nacional Constituinte, havia uma tendência de se preparar um documento por grandes juristas como Miguel Reale, como Afonso Arinos e etc., e que chegou a ser feito, e outros grandes juristas, apresentou ao presidente da República na época, que era o Sarney, uma Constituição adrede preparada. Daí se imaginou fazer a transformação da Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a transformação desses 2 núcleos de poder numa Assembleia Nacional Constituinte para fazer a Constituição. E depois desse sentimento, passado a Constituição, e nós temos aí 30 anos de pautas que nós sabemos que tem dado certo, como a garantia do Estado Democrático de Direito, que vem garantir os direitos políticos, vem partilhar os poderes executivos, legislativo, judiciário, mantendo sua autonomia, porém de maneira integrada. Mas qual é a avaliação que o senhor faz ao longo desses 30 anos do que foi que deu certo e do que não deu certo?
Veja bem, é difícil você falar tão rapidamente do que é certo ou errado. E também a concepção que você pode ter. Você veja, por exemplo, será que era necessário colocar na Constituição Federal especificamente a questão das garantias dos direitos dos trabalhadores, né? Mas era, pelo clima da época, não tinha outro jeito, tinha que fazer do jeito que foi feito. Ou seja, como a coisa estava juridicamente e politicamente bagunçada. Por que bagunçada? Porque se vinha de um regime ditatorial que foi se transformando, né, ao curso do tempo de uma maneira até de uma legislação contraditória. Então a grande preocupação era a garantia do Estado de Direito. E vocês observem uma coisa que é importante dizer. Veja dentro do princípio histórico da América Latina qual foi a forma de migração do regime ditatorial militar desses países para o regime democrático. Foi muito difícil. A nossa foi a lá brasileira, tá certo? Um pouco sangue, e o sangue não foi tão grande o número como o pessoal disse, mas é mais suor. Mas quando eu digo que ela não foi, o que não aconteceu, nós temos o exemplo de 94. O que acontece é o seguinte, com essa dificuldade de formatar uma Constituição, surgiu a ideia de, vamos fazer uma Constituição provisória, ou seja, que ela vai vigorar para quebrar o nosso galho agora, tá certo? Porque realmente isso era necessário, mas o que acontece é o seguinte, você chega a uma determinada posição que chegaram à conclusão, e isso foi votado, de uma Assembleia Nacional revisional, que chegou a se preparar, inclusive foi escolhido o Nelson Jobim para ser o relator, e até hoje é um grande nome na nossa política, foi ministro de Estado, foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, estava pronto. Quando houve uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio do Supremo, suspendendo a revisão. E até hoje? E até hoje ela sabe liminar virgem, que ela não foi revogada e não houve a revisão da Constituição. E doutor, com essas nossas 3 décadas, qual é a sua impressão para o futuro? A Constituição tem que ser revista. Porque tem havido umas interpretações pouco ortodoxas em relação ao que consta da Constituição. E além disso, o seguinte, você vê, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, essa que entrou agora. Era necessário fazer? Sem dúvida nenhuma. E ela ficou remendada no curso dos anos, e por questões políticas e empresariais, durante todos esses anos, ninguém mexeu na parte trabalhista. E o fizeram, no meu modo de ver, com muito assodamento. Essas dúvidas todas que estão surgindo, a questão da terceirização e outras. Então vocês veem que, na verdade, o princípio constitucional, se fosse revisto, teria tranquilamente, de uma forma quase que definitiva, resolvido a questão. Então, a minha perspectiva é que com o futuro governo, ele vai ter que enfrentar a questão da revisão constitucional. Inclusive, principalmente por a questão da Previdência. E vai mexer na Previdência, vai mexer na Seguridade Social. Mexer na Seguridade Social vai ter o problema de assistência social, vai ter o problema dos direitos dos trabalhadores. Tributário vai mexer na reforma tributária. Eu tenho ouvido as pessoas às vezes comentam, Pedro Henrique, a nossa Constituição é nova. Nós vivemos num Estado democrático novo. 30 anos por uma história que o Brasil já possui. E parece que logo depois que ela foi promulgada, começou a vigir, começou a se falar em reforma política, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou seja, o Brasil e suas reformas. Então, mas o senhor ainda acredita que essas reformas elas serão suficientes ou é necessário mesmo que hoje se reveja uma Assembleia Constituinte? Eu acho que o ferramental jurídico existente dá para resolver o problema sem necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque a Assembleia Nacional Constituinte ela paralisou o Brasil naquela época. Os mais antigos como eu se lembram perfeitamente que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não votavam nada, a não ser o problema da Constituição. Eu quero apenas lembrar, curiosamente, uma passagem que houve, que é a posse do Bresser no Ministério da Fazenda. O Bresser não era o candidato a ministro da Fazenda do Sarney, mas era o candidato a ministro da Fazenda do Ulisses.
E o Sarney não deu a posse, o Ulisses foi lá e deu a posse para o ministro da Fazenda. Por aí os senhores podem imaginar a força política que ele tinha, né? E ele chegou, por exemplo, nós estávamos negociando na Seguridade Social o fechamento do capítulo saúde, que foi um negócio complicado para a BUC também, né? Ele chegou, falou, vocês têm até 7 horas da manhã para me entregar o texto. Eu quero votar dia 5, eu quero assinar a Constituição. E assinou dia 5 de outubro. Eu estava lá e eu vi, ele assinou. Ele deu um prazo para os constituintes entregar para ele, porque o capítulo saúde e o capítulo dos índios e de educação foram os finalmente que não se chegava a acordo. Já tinha resolvido a reforma agrária, tinha resolvido os outros, entendeu? E ele chegou lá e ele fixou a data, olha, dia 5 de outubro é o dia que vai ser assinado isso. E o assessor dele da época, até estava ali falando que eu trouxe um exemplar impresso pela imprensa nacional, tá certo? Ele falou, já distribui porque eu vou assinar depois do almoço esse negócio. Tá? Então, se não tivesse o caráter e o prestígio político e a força negocial do Ulisses, nós teríamos mais não sei quantos anos se tivesse a Constituição. Será que hoje nós temos novos Ulisses Guimarães? Eu, sinceramente, no horizonte, eu fico preocupado. Figuras públicas com a personalidade, com a história, com a personalidade para que pudesse acontecer. Exatamente. Então a dificuldade não é o instrumental jurídico, é ter gente com condições políticas de articulação, né, para que a sociedade brasileira... Porque votar, você vê, estão votando tantas propostas de reforma, pode votar um blocão, vamos dizer, votar uma... Sim. Né, esse não é o problema, por isso então estou te respondendo. No meu modo de ver, não há necessidade da convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Basta pegar o instrumental de hoje e fazer ajustes que precisam ser feitos. Que seria uma revisão. Exato. Doutor Dagoberto, eu quero lhe agradecer imensamente por nos conceder essa entrevista, trazer essa bela história da Constituição para hoje. O senhor que foi um dos juristas daquele momento tão importante da história brasileira. Quero lhe agradecer como cidadão, quero lhe agradecer como advogado e agradecer também em nome de toda a equipe do Pode Contar pelo brilhantismo e da maneira clara como o senhor tratou da Constituição nesses nossos 30 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bati um papo com o Dr. Dagoberto Lima, jurista que trabalhou na Assembleia Constituinte de 1988. E continue acompanhando as nossas informações, as nossas notícias nos nossos canais. Porque com a Valide, você pode contar. A sua participação é muito importante, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e enviar suas dúvidas ou sugestões aos nossos canais de contato. Até o próximo programa! Clique Valide e pronto!